Fala, seus pasteleiros da TI. Eu sou o Rodrigo Donha Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Force. e hoje vamos continuar com a parte de migração para outro país de pontos negativos, parte 2. Para você que está querendo emigrar aí, veja que não é só o mundo perfeito. Tem bastante coisa aí que dá problema também. Então, antes de começar, a gente queria pedir para você que não está inscrito e já conhece o canal, inscreva-se, ajuda a gente nessa missão. Pedir o like se você já conhece o canal. Se não conhece ainda, é, pode assistir completo o vídeo e aí tira a sua opinião se é importante ou não. Comenta se você quer agregar algum ponto, se você quer outro tipo de vídeo e esse tipo de coisa, estamos sempre abertos a isso. E compartilha com um amiguinho que está aí pensando em emigrar e precisa de algumas opiniões. Aqui estamos tentando trazer um pouco a mais dessa perspectiva que acreditamos ser importante para vocês. E para começar com aquele pé direito, os temas abordados do vídeo parte 2 é a distância, é a questão de não ter apoio, é o custo de alimentação, gorjeta, propina e tip, preço sem calcular impostos, taxa maior dependendo do país, preço elevado na educação, dependendo do país, saúde paga extremamente cara, dependendo do país também, custos não esperados, também dependendo do país, você vai ter alguns custos que podem ser que não se estava esperando, e também transferência de animal para outro país, e por último, a questão de restrição de visto. E para começar com aquele pé direito, Donha. Começamos com a distância. Essa é uma que muita gente sofre, pessoas que já estão no país há muitos anos fora ainda sofrem hoje. Tem uma coisa que você vai sofrer hoje sempre. De amigos que você às vezes não vai ter perto, porque dependendo da cultura, você não faz amizades fáceis. De familiares, você vai ter saudade do pai, de sua mãe, do seu tio, churrascos, festa de família, Natal. Então preparem isso. Pets, você às vezes vai deixar seu pet aqui, você vai, e você vai levar ele no futuro, você vai sentir saudade dele. Se você dorme com ele, você vive com ele, você vai ter, é complicado. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Isso vai sofrer, isso vai bater na sua porta para todo mundo, sem exceção que está lá fora. Você vai sentir falta disso. Até para agregar, eu sempre fui uma pessoa que justamente falei, não, que essa questão de distância, não, eu vou sentir falta de ninguém, já nem sou tão apegado assim com familiar e tudo isso, mas a hora que você tá numa cultura nova, que o pessoal funciona diferente e tal, já não te trata da mesma forma e tudo isso, cara, a saudade aperta. Então, sim, é um ponto aí muito importante levar em consideração, que você vai ter que ter um mental muito forte para não ceder em certos momentos. E outra coisa que você tem que levar em consideração, além disso, é o seguinte: dependendo do país que você escolhe, você está muito mais longe do seu país de casa, então para você comprar uma passagem é muito mais caro, então fica mais difícil ainda que vir. Se você estava no Brasil, por exemplo, e está morando no Chile, uma passagem ainda sai barato, você consegue visitar sua família com mais frequência. Agora, se você está nos Estados Unidos, a passagem é muito cara. Você está no Sim. Canadá, você está na Europa, é absurdo. Então, você vai dificultar muito para você ver ou eles te visitarem. De qualquer forma, é mais difícil. Essa distância complica muito. Agora, o não ter apoio de ninguém vai justamente também em conjunto com o anterior. Você tem que lembrar que aqui, a menos que você já conheça alguém, tudo isso, ok, aí óbvio que facilita, mas se você não conhece ninguém, você tem que pensar que assim, o seu próprio suporte vai ter que ser você ou seus familiares que estão indo junto, e esse tipo de coisa. Se você está indo sozinho, você vai ter que ser seu próprio apoio até conseguir fazer amizade, se conseguir, e tem toda essa questão. Então, justamente ter um mental extremamente forte para segurar, mesmo que a vida venha te dê um soco, você conseguir
tancar, você conseguir aguentar esse soco e se manter de pé, porque em muitos momentos a vida vai tentar te sabotar e se você não tiver com o mental legal, é fácil acabar preferindo ir de volta, preferir uma certa proteção, vamos dizer assim. E vocês têm que levar em consideração que você tem um apoio em várias áreas. Você pode ter um apoio na saúde, quando você fica doente. Alguém pode comprar um remédio para você, pode te levar no médico, alguma coisa. Se você tem filho, para deixar seu filho quando você vai trabalhar, ou deixar o seu filho na escola, cuidar dele. Você tem que levar tudo em consideração. Se não tiver ninguém, você vai ter que pagar alguém. É custo a mais que você não estava pensando. Todo esse apoio você tem familiares e tudo hoje, amigos perto, aqui é uma coisa, lá fora é muito diferente. Então, cuidado com isso. Custo de alimentação. Isso é uma coisa pesada. Vocês vão estranhar muito. Dependendo do que você come, você vai pagar muito mais caro. Em outros países, por exemplo, a carne é 2, 3 vezes mais cara. O que você paga no quilo da picanha, você vai estar lá comprando um contrafilé. Então, isso pode doer bastante no bolso. Por exemplo, uma refeição. Uma refeição média no Chile custa 30 mil pesos. Cada 1.000 pesos você calcula R$ 7. Então, se você pegar uma refeição barata de 10 mil pesos, você está pagando R$ 70 numa refeição. Então, tem que tomar cuidado. Cada país tem um custo. E se você for com eles, se você for preparar uma reserva de emergência, calcula ela com o custo do país. Não adianta você só tentar converter, que você vai ver que o custo vai ficar absurdo. Então, cuidado com isso. O custo de alimentação é bem caro dependendo do país, dependendo do que você come. Por exemplo, na Austrália, uma banana é extremamente cara. Enquanto aqui a gente compra uma dúzia, que é baratinho, lá eles vendem por unidade. Porque a banana tem que sair aqui do Brasil e ir para lá refrigerada. Todo esse custo vem embutido nela. E não só isso, a própria questão de restaurante, se você está acostumado ao botequinho da esquina, aqui não tem muito, aqui em grande parte dos países você não tem muito esse conceito do boteco, a comidinha barata e tudo isso, então grande parte vai ser restaurante normal mesmo, então não vai ter como economizar muito nesse sentido. Então você precisa planejar bem justamente a questão da alimentação. Se você está acostumado a sair para comer no boteco e tal todo dia, provavelmente aqui não vai conseguir. Então vai ter que começar a cozinhar, vai ter que começar a fazer as coisas e em algumas oportunidades sim sair para comer esse tipo de coisa. Até porque, dependendo do país que você vai, não vai ter o VR, o Vale Alimentação também que às vezes ajuda, né? Se perde por um lado, mas se ganha em outros. Então tem que sempre também pensar o que é mais importante para você. E cuidado também com questão de alimentação. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais fácil você comer uma porcaria do que você comer algo saudável. Porque Sim. uma porcaria é 10 vezes mais barato do que você pegar um produto saudável. Você vai ter que gastar mais se você quer ter uma alimentação saudável e não ter problemas de saúde. Sim. Um hot dog, por exemplo, na esquina, sei lá, você vai pagar $5. Então, sim, é um restaurante, pelo menos aqui, pensando aqui, você vai gastar pelo menos uns $30 no prato. 20 e poucos, $30. Então, você tem uma diferença aí de pelo menos 4 vezes mais, pensando na porcaria por um prato aí mais trabalhado e tudo isso. E você vai num restaurante, você não vai comer só o prato e não vai beber nada, não vai consumir nada mais. Então tem toda essa questão. Assim como pizza, sei lá, você vai pagar acho que uns $4 a slice, né, o pedaço. Então, tem várias coisas que você precisa levar em consideração. Aproveitando o tema de restaurante, a gente tem gorjeta, propina ou tip. Isso é um nome que se dá em outros idiomas. A gorjeta no espanhol vira propina, em inglês vira o tip. Dependendo de cada país tem uma porcentagem disso. Alguns simplesmente você dá um valor, outros realmente é uma porcentagem fixa do valor da conta. Então, infelizmente, fora do Brasil, isso é uma cultura normal, você tem que pagar para tudo, qualquer serviço, qualquer coisa, qualquer lugar, você tem que pagar. O Misha é o nosso sofredor oficial, conta aí, Misha.
Então, até justamente, até isso também torna a comida mais cara, a alimentação mais cara. Então, por exemplo, aqui no Canadá, em Ontário, que é onde eu vivo, você paga 13% de tax no normal, né, que é do governo, 8% e mais 5% da província, e a gorjeta é 15%. Então, só nisso você já agregou aí 30% no valor. Então, é um ponto importante a se levar em consideração aí quando você vai sair para comer e tudo isso, que se você vai sentar e comer, é obrigado a gorjeta. Se você vai pedir para take out, né, para levar para casa ou esse tipo de coisa, você dá se quiser, em uma porcentagem se quiser, e esse tipo de coisa. Então, é sempre importante também levar esse tipo de cálculo em conta, porque pode deixar ainda mais caro o que já não é tão barato. E vocês achando que pagar os 10% estava caro. Bom, preço sem calcular impostos, esse eu posso falar com propriedade. Canadá e Estados Unidos têm bastante essa questão, alguns lugares da Europa também, que é o preço tá lá na estante ou coisa assim, e tá sem os impostos, assim como o restaurante, você vai calcular os impostos no final do consumo, da compra, etc. Então, justamente, você tem que levar em conta também, dependendo do país, que talvez o preço que esteja que esteja baratinho lá na vitrine ou coisa assim, mas na hora de pagar, talvez não esteja tão baratinho quanto você pensava. Então, é bom levar em consideração isso. E agora a gente tem um outro ofensor muito grande, que é o seguinte, taxa maior. Não é só de coisas boas que tem lá fora. A gente também, além disso aí, a gente tem algumas coisas que tem a taxa muito maior. Para alguns países no mundo, a taxa de bebida alcoólica é 70%, 80%. Chega a bater 100% dependendo do país. Então tem que tomar cuidado. Enquanto algumas coisas são mais baratas, outras podem ser muito mais caras, com uma taxa muito maior. E até o imposto de renda, por exemplo, Estados Unidos não, Europa, perdão. Europa tem uma taxa no imposto de renda, tipo, absurda. Óbvio que você vê refletido em outras coisas, né? Na saúde, você vê de certa forma algum retorno disso, mas ainda assim é um custo alto, não é um custo baixinho não que vai eh, que vai te deixar tão alegre assim. Dependendo do país, acho que é 60%, tem uns negócios assim, então leva em conta também. Nem tudo é o valor bonitinho lá que te mostra anual, ou semanal, ou mensal, depende de cada país, né? Então tem que levar em conta também essa questão, que pode te sugar de outras formas o dinheiro. Bom, preço de educação, dependendo do país, você vai ter que tirar uma graninha aí para questão de educação. Então, óbvio que você tem países com uma educação pública muito boa, mas você tem países também que você escuta endividamento por causa de educação e tudo isso. Estados Unidos é um exemplo, porque várias pessoas se formam tal e depois disso ficam endividadas quase para sempre por causa da faculdade que fez, esse tipo de coisa. Tem outros países também, óbvio que não é exclusividade de um país ou outro, mas você tem que levar em conta, dependendo do país que você vai, você tem esse preço da educação, e até dependendo do preço da educação, que é diferente para um imigrante de alguém que mora lá. Então, aqui no Canadá, por exemplo, mesmo, acredito que de 3 a 4 vezes mais para o imigrante do que para alguém que tem pelo menos a residência aqui, né? Então, você paga mais caro na educação que alguém que é residente aqui pagaria. Então, tem que levar em conta isso também. E também tem que levar em consideração que tem alguns países, como o Chile, por exemplo, que a educação pública é paga. Ela é pública, ela tem um preço que chega a ser metade de uma universidade privada, mas você tem que pagar. E mesmo ela sendo pública, para os moradores do país é proibitivo.
Alguns têm que fazer financiamento para conseguir fazer faculdade, então nem todos têm faculdade. Então, cada país tem um detalhe sobre isso, analise e pesquise antes. Saúde. Saúde é um outro assunto complicado, onde se reflete parecido com a educação. Alguns países não possuem saúde pública, outros possuem, porém é paga também, e é bem caro. E o preço de serviço de saúde, como no caso dos Estados Unidos, onde uma simples cirurgia pode te endividar para você pelo resto da sua vida, ou você tem que ser expulso do país porque você não consegue pagar simplesmente de tão caro que é os procedimentos. Então, analise com cuidado essa questão de saúde. Isso pode custar todas as suas economias do que você ficou anos trabalhando por causa de um simples problema de saúde. O Chile, por exemplo, você tem a saúde pública, mas é tipo uma cooperação, não é uma cooperativa, é uma Por coparticipação que participação. você tem, exatamente, uma coparticipação que você tem. Então, o governo entra com parte e você tem que pagar a outra parte. Não importa se você tem ou não condição, você tem um valor lá que você tem que paga independentemente. Então, são pontos a se levar em consideração dependendo do país. Ou seja, ainda é descontado todo mês do seu salário 7% para essa parte de saúde, e quando você precisar usar, você ainda tem que pagar outra parte. Ou então você fazer um seguro saúde para Sim. complementar essa parte que você não vai pagar para pagar menos. Ou seja, você ainda tem que pagar de qualquer forma. Bom, custos não esperados, como o nosso amigo Donha disse, quando ele foi para o Chile, aí chegou lá, a água não dá para tomar aqui, tá direto na torneira, você tem que comprar água. Assim como, por exemplo, se você é pai de pet, você vai ter a transferência do seu cachorro, seu gato, seu hamster ou qualquer que seja o animal, a transferência do animal para outro país e pode ter mais burocracias aí no meio do caminho. E assim como documentações que você vai precisar tradução, que você vai precisar autenticação e por aí em diante. São custos que a gente não espera muitas vezes e que podem impactar de certa forma. Complementando, na transferência de animais, não é só o custo da transferência. A gente tem diversos outros custos que você tem que considerar. Isso vai pesar no seu bolso. Você vai ter problemas e custo com documentação. Você vai gastar bastante, vai ter processo chato, burocracia, dores de cabeça. Você vai ter o custo com o transporte. Você vai ter que ver uma empresa confiável para você não ter risco de acontecer alguma coisa com o seu pet, para ele não fugir, ter qualquer coisa. Você tem que garantir, tem que conhecer as empresas e tudo. Em alguns países tem que ter uma quarentena quando o animal chega no país, então tem que ficar preso numa gaiola no aeroporto por 40 dias até poder liberar o animal para poder circular no país. Entre outros países, você tem que ter vacinas específicas para cada país. Então, para os Estados Unidos é essa, para a Austrália é essa, para ela é essa, senão o animal não aceita. Além de uma carteira de vacinação válida internacionalmente. E aí, para ajudar ainda, tem alguns países que simplesmente não aceitam animais estrangeiros. E para complementar, ainda tem países que não aceitam animais estrangeiros. E não é só isso, tem mais, dependendo do animal não se tem um tempo de adaptação também, como o meu caso, a gente tem uma cachorrinha, e quando a gente veio, putz, era só gasto, porque vira e mexe tinha que ir no veterinário, porque tá na questão de adaptação do país, então as coisas são diferentes, então, por exemplo, a água, e outras coisas também, né? Então tem que ficar sempre esperto, dependendo até a comida é diferente, porque a ração que você compra no Brasil nem sempre tem nos outros países, então são coisas que você sempre tem que ficar alerta, né? Por exemplo, antes da gente vir para o Canadá, a gente meio que encontrou uma ração que era canadense e a gente começou a adaptar a cachorrinha desde do Chile para quando a gente viesse já tinha mais ou menos a ração ideal, né? Mas óbvio que tem outras coisas, o ar e outras coisas mais que podem dar problema para o cachorrinho. Então tem cachorro, gato, etc.
E alguns cachorros, inclusive, nem podem viajar, como são, acho que os pugs e tem outras raças também que, por problema de respiração e tal, são proibidos viajar, né? Que podem morrer no caminho. Então tem um monte de coisa aí que você precisa levar em consideração. Complementando também, sempre tem um finalzinho, aquele mais dolorido, que é a restrição no visto. O que acontece? Às vezes, num país você consegue o visto para você que vai trabalhar bonitinho, ou para sua esposa, para seu marido, eles não dão visto. E aí não dão visto, ele entra lá, ele tá lá com você, mas ele não pode trabalhar, não pode fazer nada. Tem um monte de limitação, fica dentro de casa, fica depressivo. Algumas pessoas chegam a voltar porque ou a esposa ou o marido chegam a ficar depressivo e simplesmente não consegue ficar mais lá. Além disso, você pode ter restrição no visto de animais para conseguir trazer o seu dog, se tem algum problema de saúde, alguma coisa. Para a família te visitar, às vezes tem que pegar visto e às vezes o visto é reprovado, você vai para os Estados Unidos, entre outros países. Você pode ter uma dor de cabeça, ou seja, sua mãe pode não te visitar, seu pai ou algum outro familiar. Você pode ter muitos problemas com isso, com restrição de visto. Até mesmo de você sair do país, porque você está em processo de visto de residência. E dependendo do seu visto, você não pode sair do país durante aquele tempo. E às vezes, dependendo do visto, são 2 anos. Tem que esperar 2 anos para você poder sair do país e visitar sua família. Então é muito complicado isso. E até pela própria empresa, dependendo se você vai com o visto da empresa, as empresas geralmente vão te dar o visto do fechado, né? Vamos dizer assim, amarrado à empresa. Então tem tudo isso também que você vai estar bloqueado aí por um período até conseguir o seu seguir com o seu processo e tudo isso, e não vai poder também se livrar. Então, independente se você está feliz ou não na empresa, você vai ter que aguentar esse tempo ou até que consiga resolver a documentação, ou em último caso, pegar as malas e voltar para casa, né? Então, são coisas que precisam ser levadas em consideração. Bom, agora, não menos importante, a gente queria pedir o obrigado a você que assistiu o vídeo até esse momento. Pedir o seu like, inscreva-se, o comentário, pedir para compartilhar com outras pessoas. A gente espera que essa sessão de vídeos tenha sido de alguma maneira proveitosa. Para o próximo vídeo, a gente tem as entrevistas. A gente espera que ajude vocês também, com algumas pessoas de alguns países que vão comentar um pouco da perspectiva delas. Mas, óbvio, não vai ter tanto o detalhe de como é cada país e tudo isso. Vai ser uma visão mais geral do que eles acham importante dos temas que a gente falou. Então, as coisas a levar em consideração, os pontos positivos, pontos negativos e etc. Então, é isso da minha parte. Só agradecer a vocês por todo o apoio que tem sido dado. E Donha, quer falar alguma coisa? Sim, gostaria de falar, não percam as entrevistas, acredito que vai ser uma experiência enriquecedora, e o pessoal vai contar os pontos relevantes para eles, o que cada um marcou, o que cada um sofreu. Acredito que para você que quer ir para fora vai ajudar muito. E eu acho que é isso, pessoal. Nos vemos na próxima terça. Claro. Tchau, tchau.